Confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, Maestro, Maestrinas, da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe nós, o grupo, abençoe cada pessoa, nos ajude, né, a ter vislumbres, a ter insights, facilidade na compreensão do conhecimento e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Então vamos lá. Livrinho, né? Estamos estudando a realização da alma, estamos no capítulo 2, páginas. Oi? Não, não temos perguntas. Essa semana, pelo menos, eu não recebi. 52, página 52, o terceiro parágrafo aí para quem está acompanhando, seguindo pelo livro, né? A lei das consequências é imutável e não caprichosa, mas seus efeitos podem, às vezes, ser modificados ou até mesmo neutralizados pela introdução de novas causas nas formas de pensamento e ações opostas. Isso, obviamente, envolve, por sua vez, uma mudança brusca na direção do curso da vida. Chamamos tal mudança de arrependimento. Parágrafo importante, né, falando de leis, né, e falando que existe a possibilidade, né, dela ser dessas ações kármicas, né, serem neutralizadas e ou modificadas, né, ou suavizadas, né? E isso é verdadeiro. Podem ter certeza que isso é verdadeiro, né? E elas, e elas realmente não é caprichosa, as coisas acontecem porque são, né? A famosa lei de ação-reação, ou recompensa, como queira entender, né? A gente só não entende como recompensa quando causa dor, né? Mas é sempre uma consequência de todas as nossas ações, seja nessa existência ou seja em alguma outra existência, né? E isso é tranquilo. Isso faz parte mesmo da existência, né? De estar existindo aqui nessa terceira dimensão, né? E eu já vi muitas vezes as coisas que poderiam ter acontecido, né? Eu falo dentro da minha própria existência, né? Não é, eu não gosto muito de falar, mas acho que é válido, né? De coisas que poderiam ser graves, acontecer alguma coisa grave, um acidente grave, e na realidade aconteceu uma coisa, né? Muito menor, né? E você percebe ali, né? Você tem a consciência ali que ali era para ter acontecido uma coisa mais grave e não aconteceu. E aí te agradece, né? Então, todas as nossas mudanças internas, né? Todos os estudos, todas as práticas que fazemos, né? Todo o trabalho espiritual que fazemos, tudo isso gera ações positivas, né? E consequentemente, né? Gera transformações internas em nós e que vai atenuando ou até neutralizando esses karmas aí antigos ou mesmo dessa vida, né? Cara, chegou agora, boa noite, cara. Tá apagada porque ela está em transporte público. Jairo chegou agora, boa noite, Jairo. Benção, pai, benção, mãe, boa noite. Ué, seu Taka não está aqui hoje? Primeira vez que ele não entra, hein? Mas tudo bem, vamos lá. É, aí seguindo aqui o próximo parágrafo, né? Nós todos temos que suportar as consequências de nossos atos passados, isso não pode ser evitado. Mas é claro que há boas e más ações. Podemos, até certo ponto, compensar aquelas consequências introduzindo forças opostas por meio de novas ações. Porém, até que ponto isso será verdadeiro variará, necessariamente de pessoa para pessoa.
Aquela que tiver conhecimento e poder e que for capaz de praticar a meditação profunda e controlar seu caráter, necessariamente afetará aquelas consequências de forma mais forte do que aquela que carece disso, né? Então, o que que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que através da meditação, né? Mas aqui ele coloca o ponto, né? Meditação profunda significa que você consegue ficar em silêncio verdadeiro, né? Você sai dessa mente organizacional aqui, ou operacional, né? Agora eu tô aprendendo a chamar, eu aprendi a dar nome para essa mente, né? Estou chamando ela de mente operacional, que é essa mente 3D nossa aqui, para facilitar a compreensão e também facilitar as práticas, quando você tiver em alguma prática de busca de silêncio ou busca de interiorização, né? Também chamado meditação. Então, a mente operacional. Essa mente operacional é essa mente nossa aqui 3D que todos nós estamos usando agora. E por que que eu estou chamando ela assim? Eu estou chamando ela de mente operacional, porque na realidade é isso que ela é, né? Ela só é uma parte da mente, ela não é a totalidade da nossa mente, né? É uma partezinha da nossa mente total, individual, né? Não estou nem falando da mente universal, não. Embora a nossa mente, né, existe dentro da mente universal, né? Ou a mente de Deus, de Brahman, como queiram, né? Então, essa mente operacional, ela está aqui para quê? Para eu poder funcionar, ou para cada um de nós, né, podermos funcionar dentro dessa realidade 3D, porque sem essa mente, como é que você vai funcionar aqui, né? Você não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue cheirar, não consegue ouvir, não consegue sentir sabor, que ela vai funcionar, ela vai te trazer tudo isso através dos 5 sentidos, né? Que nos permite, né, interagir ou agir dentro dessa terceira dimensão aqui, que a gente chama mundo, né? E é o mundo, né? O mundo 3D, o mundo terceira dimensão. Lembrando que existem outras dimensões, né? Mais sutis que essa daqui. Mas voltando aqui ao parágrafo, né? Tá, mas mesmo que você não seja um grande praticante de meditação, né, ou que tenha a capacidade de chegar sempre num nível profundo dentro de qualquer prática, né, que vai levar ao silêncio e possivelmente à transcendência, o samadhi, o que você pode fazer, né, e deve fazer, né, é que ver que cada vez que tiver alguma coisa acontecendo, seja boa, né, aquilo que a gente entende como bom, ou aquilo que a gente pode entender como não muito bom, né, é provas, né? Tudo isso é prova e tudo isso é consequências de alguma ação, de alguma ação lá de um passado, ou de um passado recente, ou de um passado aí de milênios que a gente nem vai saber, né? Não dá para saber assim, não dá para ter memória, mas não importa, você está sentindo o efeito, né? Então, toda vez que você estiver sentindo o efeito ou estiver acontecendo coisas que não são agradáveis, as que são agradáveis também, né? Que são agradáveis são retornos positivos, os que são desagradáveis são retornos que não foram muito bons lá atrás, né? Até aí é fácil de entender, mas quando vamos pegar as ações que são às vezes são mais dolorosas ou às vezes que são mais que traz ansiedade ou qualquer outra coisa que seja desconforto, né? E que você esteja vivendo e vivenciando isso, é óbvio, mas para isso precisa ter consciência, né? Consciência é ter atenção, né? Ter atenção naquilo que está acontecendo e perceber, né? Bom, mas por que está acontecendo isso, né? E tentar entender e compreender aquilo que está acontecendo, né? Só isso não vai resolver, mas só isso já vai te trazer consciência, né? Mas supondo que você está, vamos pegar algum exemplo de que possa ser útil assim para ficar bem marcado, né? Você está sofrendo, por algum motivo, né? Você tá numa fase sem dinheiro, né? Ou está acontecendo, ou perdeu emprego, não sei o quê, não sei o quê. Parece que o dinheiro não rende, o dinheiro vai tudo embora, né? Né?
E sem tirar que às vezes a pessoa pode ser uma pessoa organizada, mas por algum motivo ali parece que o dinheiro não vai. Eu imaginei um exemplo qualquer aqui, né? Eu não planejei o exemplo. Então, e não tem exemplo perfeito, né? É sempre exemplos são tudo tosco, né? Mas só para gravar na memória. E aí você compreende aquilo, entende aquilo, fala, pô, mas por que está acontecendo isso? O que que eu posso fazer de uma ação que vá poder compensar alguma coisa que eu fiz, né? No passado, ou seja, nessa vida ou em outras existências aí, né? Que está me causando essa falta de fluxo, né? Monetário e que está gerando escassez, né? É um exemplo, lembra disso, né? E aí você percebendo isso, né? Você fala, pô, então, quais são as possibilidades? Pode ser que no passado, né? Eu gastei dinheiro demais, pode ser que no passado eu, né? De alguma forma eu lesei pessoas em dinheiro para tirar proveito, coisas que podem acontecer, né? E a partir dali eu começo a olhar isso, né? Óbvio, né? Eu vou estar organizando para que o dinheiro não falte, trabalho, aquela coisa toda, né? Mas a hora que eu tiver numa energia mais tranquila, né? É tentar ser, como é que fala? Não é esbanjar, mas fazer doações, né? De alguma forma para que isso seja não vai neutralizar total, mas vai criar uma suavidade, né? É fazer algum tipo de doação. Não é, mas já estou sem dinheiro, mas faz uma pequena doação, mas para quem realmente precisa, né? Hipótese, tem lá as tribos indígenas aqui no Jaraguá, vai lá, dá uma cesta básica, ou vai no orfanato, dá uma cesta básica, sei lá, arruma uma forma, entendeu? É um exemplo clássico, né? Isso pode, óbvio que dores ou dificuldades desafiadoras vai aparecer em todas as áreas da existência. Eu só trouxe um possibilidade de exemplo, né? Mas é para entender, tudo que você estiver passando que é desconfortável, você pode estar neutralizando com uma ação oposta. É isso que ele está fazendo aqui. Ou dentro de uma meditação profunda, entrar em silêncio, em conexão com o próprio ser divino, né? Ou numa consciência na mente búdica, né? Você olhar, perceber, né? Isso consciência, né? Mas não com essa mente aqui. Com essa mente aqui não vai resolver nada. Só vai causar mais probleminha ainda. E ali modificar aquela situação, né? Mas aí já tem que estar num nível bem avançado. Mas é possível também. Ou senão, quando tomar medicina, né? Tomar medicina, a consciência expandiu, está bem expandida e você já sabe navegar bem, olhar toda aquela situação e harmonizar aquela situação, né? Tudo isso é possível. Aqueles que compreendem o princípio do karma corretamente, que não o interpreta mal como sendo um destino externo, independente, mas o veem como uma força originalmente posta em movimento por suas ações, né, por suas próprias ações, compreende também o importante papel desempenhado pelo sofrimento na vida das pessoas. É educativo ao invés de retribuidor, né? Toda dor está trazendo um, uma oportunidade de crescimento. Eu sei que quando você está sentindo a dor não é fácil de entender isso, mas toda dor está trazendo uma oportunidade de crescimento, seja ela qual for, né? Por quê? Porque você pode também estar sabendo por que está tendo aquele determinado desequilíbrio, né? Se buscar ou se pedir, né, a informação pode vir. Nem sempre vai vir do jeito que você gosta, mas pode vir, né? Então tudo isso vai trazer um crescimento dentro da existência, da nossa existência, né? Um, eu me lembrei de um outro fato agora aqui. Hoje é quinta, foi terça-feira eu fui viajar com as minhas irmãs, né? Minhas duas irmãs, para visitar mamãe lá em Minas Gerais. Aí tá no carro, fomos, totando, lá volta, não sei por que surgiu algum assunto, né,
em relação a sofrimento, a dores, né? E a minha irmã está com algumas dificuldades de dores, né? Está com fibromialgia, ixi, agora enrolou. Fibrimo, fibromialgia, né? Fibromialgia, é isso. Fibromialgia, é isso. A gente conversando, como eu estava dirigindo, né? Estava ali concentrado, olhando para frente, falando, né? Mas aí me veio de falar, né? Que as dores não é à toa, né? Todas as dores está de alguma forma tá nos compensando alguma coisa, aquilo lá, né? Não, não quis me aprofundar muito, nem querer, né, dar uma de professor para não criar desconforto com as minhas irmãs também, né? Porque elas não, elas têm outras linhas de pensamento, mais católicas e mais dentro delas mesmas, né? E está tudo bem, e está tudo tranquilo. Quanto a isso, está tudo tranquilo. Mas olha, depois que eu falei isso, a minha outra irmã falou assim, né? Que ela também tem, já passou por muitas dores nessa existência, né? Mas daí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, nossa, que é bom ouvir isso de você, né? Porque aí a gente entende que o sofrimento não é à toa, né? Não é inútil, né? Eu, eu falei, nossa, que legal, né? Que bom que eu ter falado e que bom que ela compreendeu, né? Porque é compreender que o sofrimento não é inútil, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Só se for masoquista, né? Mas não é aonde que está a sabedoria de querer sofrer, né? Mas é isso, foi só para ilustrar aqui uma historinha de pessoas que não estudam essas coisas, que não tomam medicinas, que são de outras vertentes religiosas, mas que de repente conseguem ter um insight também, né? Quem que chegou agora? Isis, boa noite, Isis, alegria. Alex, boa noite. Lois, boa noite. Vamos seguindo. Boa noite. Por que a inter-relação do karma externo com o caráter interno é tão próxima? Ele deveria entender que essas dificuldades estão vinculadas com seu estado interior e que ele começa a resolvê-las ao remover a imperfeição daquele estado interior, né? Às vezes pode parecer difícil de entender esse parágrafo aqui, mas não é tão difícil entender, não, né? A gente tem que lembrar que todos nós, né, que estamos aqui buscando, somos buscadores, né, e estamos buscando a realização de si mesmo, né, de nos entendermos, nos vermos, nos mantermos, né, na nossa parte mais sutil, né, do nosso eu sou, né, da nossa alma, do nosso espírito, conscientemente, né? Isso é o que chama realização, e é o nome do livro, né? Realização da alma. E é isso que nós estamos estudando, né? Mas toda vez que a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, né, como seres, né, a gente não vai ver um anjinho lá, não, um arcanjo, um serafim, né? A gente vai ver todos os nossos defeitos, nosso egoísmo, né? Porque nós estamos em corpos egóicos, né? Corpo egóico é egoísmo, né? A personalidade, corpo físico, as nossas emoções, né? Essa mente operacional aqui é tudo ego, né? É tudo ego e a consciência que está operando aqui é eu sou, né? Que é cada um de nós, né? Tomando essa consciência do eu sou, existindo como consciência, né? Aí começa a olhar e observar, né, o quanto de egoísmo tem, o quanto de vaidade. E quanto mais se lapida, né, quanto mais nós aperfeiçoamos, né, essa parte do nosso caráter, do nosso ser, de nossa existência, né, menos dificuldade vai ter, né? Menores são as ações do karma, né? Vamos falar assim. Zerar não vai, né? Enquanto tiver no corpo não vai zerar, mas é aquilo que a gente estava falando, né? Uma coisa que poderia ser muito grave é atenuada, né?
uma coisa que ia durar 2, 3 anos, pode se resolver em 3 meses, 6 meses ou menos, né? E não ficar, né, 10, 15, 20 anos a mesma coisa, que muitas vezes pode acontecer, né? Enquanto não entender, enquanto não resolver, aquela ação continua. Zé, Perguntas? Pois eu ia não, fazer uma pergunta bem agora. pois Mas não. eu não entendi essa questão do karma externo. Porque, pelo que eu entendi de karma, o senhor também falou no último estudo da semana passada, sobre a lei de causa e efeito, né? Então, existe uma causa e efeito e é onde o karma ele tá. A gente faz essas causas para ter esse efeito, né? Isso é o karma. Como ele pode ser algo externo? Externo a nós? É, então, vamos lá, vamos por partes então. Você tem toda a razão, causa e efeito é a mesma coisa que karma, né? Ação e reação é a mesma coisa que karma, lei de compensação é também a mesma coisa que karma, né? Nesse sentido aqui. E você tem razão aqui, mas vamos ler devagarzinho. Porque a inter-relação do karma externo com o caráter interno é tão próxima, né? O que esse externo aqui, primeiro, eu não sei quem que eu conheço os tradutores, né? Eu conheço os tradutores que faz parte, eu faço parte da mesma ONG que eles são os administradores, né? Mas também eles também não são falíveis, né? De uma tradução 100%, né? Você tem que ver que isso vem de um inglês britânico, né? Mas eu entendi aqui que ele estava querendo dar essa. E karma é como você falou, karma sempre vai estar ligado com você, né? Por isso que ele fala inter-relação, né? Daquele, aqui poderia ser colocado em vez de externo, né? O karma que ainda não está em ação, né? Com o caráter interno é tão próximo, né? Eu vejo por aí. Karma externo fica esquisito, embora possa existir um karma, mas de qualquer jeito ele vai estar relacionado a você, por exemplo. Se você está num país, quer queira você, quer não queira, você faz parte do karma daquele país, né? Por exemplo, quem está lá, na Ucrânia, ucraniano, está numa idade X, né? Estava lá, ele vai ter que ser recrutado para lutar, quer queira ou quer não queira, né? Então, é um karma do país que ele está sofrendo a ação do karma daquele país, ou do estado que você está, ou da geografia que você está, onde acontece um terremoto, né? Então, esses são karmas externos, quer dizer, poderia falar, não está diretamente ligado a você, mas está ligado porque você está existindo naquele determinado ponto, né, geográfico do planeta, numa determinada época, e que as coisas estão acontecendo e que você vai sofrer, quer queira ou quer não queira, né? Mas eu concordo contigo. A palavra aqui ficou estranha. Eu vou até grifar, se eu lembrar, eu pergunto para quem fez a tradução, para ver se essa seria a mais correta. Embora você falar de tradutor, o pessoal não gosta muito, não. Falar que a tradução não está 100%, eu já senti que eles não gostam muito. Ficou difícil de compreender, mas está tudo bem, né? Gratidão. Gratidão. As pessoas não deveriam ruminar sobre erros imaginários quais acreditam terem sido feitos contra ela, nem dar importância às faltas dos outros. A lei da recompensa lidará com a situação. A amargura emocional é prejudicial a ambas as pessoas. Nesse caminho, o estudante deve aprender a superar tais sentimentos. Eles agem como obstáculo e impedem o nosso avanço, né? O seu avanço. É, eu acho que isso aqui também tem uma importância grande, né? Pessoa não, né? Nós, né? Vou até mudar aqui. Nós não deveríamos ruminar sobre erros imaginários, os quais acreditamos terem sido feitos contra nós, nem dar importância às faltas dos outros, porque muitas vezes, né? E essa mente funcional minha aqui, se eu não estou atento,
Ela, nossa senhora, ela gosta de criar coisas em relação às pessoas, viu? E é de todos nós, né? Porque ela é feita para uma mente operacional, então ela não tem o que fazer a não ser manter um fluxo de pensamento sem parar, né? Senão ela deixa de existir, né? Então, essa mente operacional é um pensamento atrás do outro, até um rio de pensamentos. E dentro desse rio de pensamentos, né? Uma hora, por algum motivo, né? Dentro desse vários fluxos, uma coisa liga a outra e vai puxando. É um fio, é fiozinho, né? Vai puxando, um puxa o outro, puxa o outro. Se você falar melancia, já vem, lembra de feira, pode lembrar de criança com uma melancia, você queria chupar melancia e não chupou, né? Que ficou com vontade, entendeu? Aí assim vai, não para. E qualquer coisa que você der serve de fluxo para continuar esse rio de pensamentos aí. Tá, mas e muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Se você não está atento, né? Por isso que o treinamento, as práticas de atenção é importante, né? Tanto nas emoções como no fluxo de pensamento, é que começa, né? Aquele diálogo imaginário com o outro que você está imaginando, né? Simplesmente a pessoa, naquele dia, X dia, não deu, passou por você, você está lá no trabalho, ela não deu bom dia para você. Ou você não ouviu, mas não deu bom dia. Aí você fica. Aí a mente já começa, não deu meu dia por causa disso, porque no outro dia eu já fiz isso, mas ela é uma pessoa assim mesmo, e blá 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 blá, quer dizer, você está imaginando tudo. Às vezes a pessoa, né, tá com um problema sério e naquele dia ela passou e nem te viu, né? O cérebro não registrou a sua pessoa porque ela estava numa dificuldade interna grande, né? E aí a mente operacional fica de turururururururu. É um exemplo tosco, mas serve para lembrar, né? E serve também para relembrar de estar atentos, né? E atentas no fluxo de pensamento, né? Porque isso é uma das coisas que acontece no fluxo de pensamento, nesse rio, né? Que é esse fluxo de pensamento, fora as coisas negativas que entram e você deixa. Se você não prestou atenção, aí você já começa, qualquer medinho seu, por exemplo, o medo de ser assaltado na rua, que não sei o quê, aí já começa. Aí quando você vê, você já está num medo gigante imaginário, né? Óbvio que existe possibilidades, né? Mas, mas todo medo, mas convém lembrar que todo e qualquer medo, seja esse medo do que é que for, ele atrai aquilo que é o objeto do medo. Isso é certeza, entendeu? Então, quando vem pensamentos de medo, né, simplesmente passa, deixa passar, né? Não quero esse pensamento e simples assim, né? Porque qualquer medo, isso é, como é que fala? Isso é uma força tão grande que a gente percebe, por exemplo, as pessoas que têm medo de barata. Ela vai estar sempre vendo barata. Pode ir em qualquer lugar que não tenha barata, uma barata aparece, voa nela, né? Medo de aranha, a aranha aparece do nada, né? E quem não tem medo, né? Muito raro uma pessoa que não tem medo de barata ficar vendo barata toda hora, né? E medo de aranha ficar aparecendo aranha para ela, né? E outros medos, né? Tô falando, né? Esses são os exemplos mais classicão, né? Mais assim, mais evidente, né? E é bom a gente saber disso, né? Eu sei que alguns medos, né, são antigos, pode ser de outras vidas, pode ser até, né, medo de barata pode ser medo de outras eras e que existiam seres barata, né, e que perigosos, né? E de aranha também, né? Uma aranha, né? Uma aranha desse tamanho, né? Por maior que ela seja, vai ter o quê? 4 dedos, cinco, né? E é como diz, não, algumas pessoas, a aranha desse tamanhozinho assim, vamos dizer, não a grande ainda, uma que tem uns 4 dedos. Ela fala, agora eu vou atacar aquele grandão ali. Pô, a gente perde uma aranha, a gente tem 500 vezes maior que ela, não faz sentido, né? Um ser falar, agora eu vou atacar aquele ali. Né? Por mais que o animal seja, né? Mas é um exemplo, né?
É um exemplo. Às vezes não é muito bom, para quem tem medo de aranha não deve estar gostando, nem da barata deve estar gostando do que eu estou falando. Mas isso serve para qualquer medo. Lembrar disso que você para de atrair aquilo que tem medo. É um absurdo tratar a ideia do karma como se fosse um bizarro capricho oriental e simplesmente a lei que torna cada pessoa responsável por suas próprias ações e que a coloca na posição de ter que aceitar os resultados que fruem a partir delas. Podemos chamar de lei de autorresponsabilidade, né? Mais um nome para a mesma coisa, né? Autorresponsabilidade, lei de recompensa, lei do karma, lei de ação e reação, é tudo a mesma coisa, né? E não é um capricho, né? Essa lei existe, é só você observar. Dentro dessa mesma vida, é só observar como que as coisas vai fluindo para cada ação que você vai gerando, né? Todos nós, né? Isso é para todo mundo, né? Tanto pensamentos, né? Lógico, pensamentos para gerar uma ação kármica tem que ser muito repetitivo e muito forte, né? Mas também pode gerar um karma, né? Ou seja, aquele pensamento vai acabar retornando para você de alguma forma, né? E todas as ações nossas vão acabar, de uma forma ou de outra, elas chegam até nós novamente, quer queira, quer não queira. Então não é um capricho, né? É uma lei dentro dessa terceira dimensão onde nós existimos, né? Quer queira ou quer não queira. Agora, por que cada um de nós está aqui, aí já é outra história, né? Aí é toda essa busca que a gente está fazendo, né? É o conhecimento de si mesmo. Quando a gente atingir, né, uma conexão profunda com a própria alma, né, o próprio eu sou, né, o eu superior, aí a gente aí cada um de nós vai saber o que está fazendo nesse planeta aqui, né, nessa dimensão, nessa época, né. Se você quer mudar seu karma, comece mudando sua atitude. Primeiro, em relação aos eventos, pessoas e coisas exteriores. Segundo, em relação a si mesmo. Simples assim, né? Prestando atenção nas palavras, como tratar as pessoas, né? Cada as ações estar dentro de harmonia, tudo isso, tudo isso muda, né? Favorece, né? Possibilita, né? Que essa lei kármica ou essa lei de ação e reação esteja a nosso favor, né? Não contra nós, né? Vamos falar assim, se é que pode falar isso, né? Essas novas ideias assumirão as características das sementes que, sobre a água da própria aspiração do estudante e a luz solar das forças visíveis e invisíveis, crescerão gradualmente na forma de entendimento e atos frutíferos, pois a consequência kármica de tal interesse será um dia nascer numa família no qual se encontrará toda a oportunidade para o progresso. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui dos estudos, das práticas, né? Se você, se você não conseguir se iluminar ou realizar-se nessa existência, né? Mas se você, dentro dessa existência, você semeou bastante nessa direção, estudou bastante, praticou bastante, a possibilidade de, numa próxima existência, você ter um nascimento dentro de uma família ou num país que isso seja um facilitador é muito grande, né? E isso é verdade, né? Isso é verdade. Você vê quantas pessoas, né? Quantas pessoas nascem onde o pai e a mãe já têm toda uma formação, né, ou parcial, ou bem razoável, que já pode te dar um início, né? Desde criancinha, já ir te dando luz, né? De conhecimento, de sabedoria, e você já nasce ali quer dizer, nasce não, você já nasceu, né? Aí você vai crescendo já dentro de uma outra filosofia, né? Não de medo, não de destruição, não de ganância, né? Já começa a ter
uma oportunidade desde a tenra idade, né? E outros não, você vê que outros começam uma busca, um despertar, já depois já passou por muitas coisas, né? Quem teve a boa sorte de ter um companheiro amável ou uma companheira, né, no casamento, não deveria ralhar com o destino quando esse cônjuge for levado embora. O mesmo karma que juntou os dois também separou a relação. Mas isso é apenas temporário, realmente não há perda alguma, já que uma mente se comunica com a outra em momentos de silêncio. O amor e o companheirismo de alta qualidade agirão como uma força atrativa para juntá-los novamente em algum lugar, em algum momento. Muitos sentem isso no entendimento interior. Bem, o parágrafo é claro, né? É só você não reclamar quando você tem, né? Você teve uma companheira ou um companheiro que você amou muito, gostou muito e era muito prazeroso e era muito de tudo de bom, né? Vamos falar assim, e por algum motivo, né? O destino leva aquela pessoa, né? Às vezes tem que ir embora, né? Tem que ir embora do corpito, né? Ou às vezes a pessoa também precisa mudar também, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer para ocasionar essa perda, né? E aí é você não reclamar, né? É saber que o mesmo karma que juntou, né? Pode nos dar uma oportunidade numa outra existência com aquela mesma pessoa, né? Se isso for, se isso for útil também no crescimento. Mas isso também depende de muitas coisas, né? Mas lembrar que quando vamos partir do princípio que aquela pessoa que a gente, né, que teve um companheiro, né, uma companheira que foi muito amável e ela partiu do corpo, né? Mas só partiu do corpo, né? A pessoa não deixou o ser não deixou de existir, né? Só o corpito que foi embora. A mente da pessoa continua existindo, né? O corpo astral continua existindo, né? Então, quando há uma ligação verdadeira e as duas pessoas é crescida suficiente, né? Já tem maturidade, eu falo maturidade de consciência suficiente, é possível em alguns momentos ou outros momentos, né? Quando se está em silêncio, alguma comunicação, né? Mas isso também não é, como é que fala, né? Não é saudável ficar buscando, né? Eu não vejo isso como saudável. A pessoa se foi, né? Se você também liberta ela, né? Deixa ela ir em paz e seguir a existência do outro lado. Espera quando chegar a sua vez de partir do corpo. Aí sim. Então agora a gente vai iniciar um subcapítulo, né? Dentro desse mesmo capítulo que é, não, subcapítulo não, um tópico, né? Dentro desse capítulo 2, né? Que vai chamar A Vida no Ego. Perguntas até aqui, senhores e senhoras? Alguma pergunta? Beleza, seguimos. Então, um novo tópico, né? A vida no ego. Primeiro parágrafo aqui. É verdade que a maioria das pessoas sofre de identidade equivocada? É uma pergunta, né? Ele só colocou isso, é uma pergunta. É verdade que a maioria das pessoas sofre de identidade equivocada? Aí fica aí para cada um refletir sobre isso, né? Ter aí um momento de pensar sobre isso, né? Será que você, será que eu, será que você, será que nós, né, estamos sofrendo de uma identidade equivocada? Porque isso aqui dá margem para muita coisa, né? Porque a gente já fez todo um estudo, né? Se você tiver identificado com o corpo e com a própria personalidade, né, é uma coisa para pensar, né? E a gente parte do princípio da verdade maior, né, que nós somos consciência existindo nesse corpo, né,
nessa mente operacional e nessa personalidade atual que se formou desde criança, né? Essa é a surpreendente contradição da vida humana que, embora carregando o divino dentro de si, a pessoa está somente consciente de seu exato oposto a este. Busca incansavelmente, né? Esse é o grande paradoxo, né? Essa é a grande contradição da maioria dos seres que ainda não tomaram pelo menos um mínimo de consciência, né? Embora sejamos um ser divino, né? Um espírito divino, uma luz divina, uma centelha dessa consciência maior do grande espírito, né? De Deus, de Brahman, de Olorum, né? Seja o nome que preferir. Somos essa centelha, quer queira ou quer não queira, né? Somos vida, temos consciência, né? Temos consciência. Se temos consciência, temos existência, né? Não pode haver consciência sem existência, né? É impossível, né? Toda consciência, né, pressupõe automaticamente existência, está existindo, né? Seja em que corpo for, né? Em que tipo de corpo ou de expressão, mas sempre vai ter uma existência, né? Ou às vezes sem corpo nenhum, né? Existem seres que não têm corpo nenhum, é simplesmente ser e existência junto com o próprio universo, né? Com a própria consciência cósmica. Mas isso é outra história. Mas é isso, né? Essa contradição e todo o estudo, né? E tudo isso que a gente estuda, todas as medicinas que a gente toma, né? Todos os trabalhos que a gente participa, né? É só para relembrar isso, relembrar que somos divinos, né? Em essência, né? Em essência. Enquanto tiver identificado com esses corpos egóicos, continuamos sendo divinos, mas não sabemos que somos divinos, né? Primeiro você sabe através do conhecimento, né? Através dos estudos, através da sabedoria, intelectualmente, você entende e compreende. Realmente é isso, né? Eu sou um espírito, sou uma alma, sou uma consciência, né? Sou uma inteligência e estou aqui existindo. E aí que começa, né? Por isso que as práticas, medicina, né? Para que uma hora você realmente sinta-se isso, né? Internamente, né? Não é só intelectualmente, né? Só intelectualmente é parte do trabalho, é 50%. A outra parte é você realmente se sentir esse espírito divino, esse espírito imortal, né? Essa centelha imortal de luz que é cada um de nós aqui, né? Alguma pergunta, algum comentário? Seguimos viagem aqui então. O que o indivíduo acredita ser sua verdadeira identidade é apenas um sonho que o separa dela. Ele se tornou uma criatura curiosa, que avidamente aceita a confinante escuridão da vida do ego e vira as costas para a luz resplandecente da vida da alma. Simples assim, né? Dá até para coçar a cabeça, né? Os neurônios dão umas batidinhas um no outro. O tico e o teco, mas começa a bater lá pela parede do crânio. Então, é o que eu acabei, né? Que eu estava comentando um pouquinho antes, né? É apenas um sonho, né? Tudo isso aqui, forma de falar, forma de expressar, né? A nossa verdadeira identidade é a própria consciência e espírito, né? Aqui nós estamos só nessa mente operacional dentro dessa existência aqui. E todo o trabalho que a gente está tendo, e todos os estudos, e tudo que nós fazemos é para recordar isso, né? Mas isso também tem beleza, né? Isso também tem.
não é inútil, né? Pelo contrário, né? É através dessas encarnações, é através de todas essas possibilidades de cai, levanta, aprende, não aprende, reaprende, corrige de novo e volta para aprender de novo, é que vai criando, né? Essa sabedoria, né? E essa possibilidade de despertar, né? Despertar é quando você, né, toma a consciência em si mesmo, né? Que você é o espírito, sem dúvida nenhuma, né? Mas não só no intelecto, né? Mas em si mesmo, né? Se reconhece como sendo, né? Aquilo que você nunca deixou de ser, né? É isso. Simples assim, né? E nós vamos falando isso e vamos lendo e vamos estudando. Temos tempo, né? E vamos relembrando. Uma hora começa a ter uns insights, né? Uma hora começa a ter vislumbre, né? Fala, putz, é isso mesmo. Aí depois passa alguns minutos ou algumas horas, pronto, já volta de novo. E assim vai, né? Mas com o tempo isso vai ficando mais frequente, com o tempo isso, quando tem alguns vislumbres, vai ficando mais duradouro. É assim que funciona. Raramente alguém vai ter uma iluminação e pum, acabou, estou iluminado e continuo iluminado, né, ali para sempre, né? Isso é muito raro. Isso é raríssimo. Isso é para almas que já vêm, né? Já vem do processo gigante, né? Tem que ver que mesmo Buda, né? Você vê toda a história do Buda, não foi assim que ele saiu lá do palácio e já se iluminou, né? Todo processo, né? Todo um grande processo. E ele era um grande ser já, né? Ele não era um ser, né? Um ser, vamos falar assim, dentro da média, né? Já era um grande ser como espírito, né? Mas veio numa encarnação, tá, 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 e tem que pagar todos os pedágios para esses corpos aqui. Não é negócio, não é bagunçado aqui, não. Encarnou e passou a existir no corpo através do nascimento, o pedágio é igual para todo mundo, né? Óbvio que, né, quanto mais o espírito tem de evolução ou de conhecimento ou de sabedoria, tudo isso vai ser tudo isso vai ser facilitador, né? Se ele já vem numa missão de despertar e disso e daquilo, já tem todo um monte de amigos espirituais atuando também a favor, né? Para que ele consiga, né? Tem tudo isso também. Tantos sofrimentos humanos são consequência de erros humanos. E muitos desses erros surgem da ignorância humana. A maior de todas as ignorâncias que conduz aos maiores pecados e sofrimento é que o ser humano não sabe que é uma parte individualizada de uma consciência maior. Apesar dessa consciência brilhar através de seu ego, cada está à parte dele por ter seu próprio lugar e existir como uma entidade própria. É essa consciência que permite ao ser humano agir e pensar no corpo físico. E é a sua parte mais divina. Cego pelo erro do materialismo, ele se identifica, ou ela, né, se identifica com o próprio corpo. É o que acontece com a grande maioria da nossa humanidade, principalmente nessa era que nós estamos existindo aqui, né? Materialismo não é só dinheiro, não, né? Você tem que lembrar disso, né? Materialismo, o termo materialismo significa que você está voltado só para as coisas desse mundo e não né? Materialista é aquele que não acredita que tem uma alma e que tem um espírito, né? Então, esse é o materialista puro, né? Não é só aquele que está buscando ganhar dinheiro e ficar bem na vida, não. Então, esse é um dos maiores erros, né? Isso é também chamado até de pecado original, né? Por algum, por alguns instrutores, né? É a identificação com o corpo, né? Esquecendo que é espírito.
Então, isso é uma coisa que nós, né, deveríamos lembrar todo dia e toda hora, né? Mas se conseguir lembrar pelo menos 2 vezes por dia, já tá bom, né? Então, é praticar pelo menos na hora que levanta e a hora que vai deitar. Pelo menos você já tem duas vezes garantido essa ideia de que você é uma consciência, é um espírito, né? É um ser espiritual existindo aqui nessa terceira dimensão, junto com esse corpo aqui, com a mente operacional. Eu gostei do termo mente operacional, porque toda vez que eu falo isso, aí eu, eu me lembro que ela é só isso mesmo, ela só é uma ferramenta, né? Lembrando que, né, a mente operacional é só uma parte da mente toda, tem a mente búdica, né? Tem a mente pura, né? Que ali é que você realmente consegue, quando a consciência atinge essa mente pura, ou mente búdica, né? Ou mente abstrata, né? É tudo sinônimos, né? É que você consegue ter uma clareza, você como consciência, né? Insistindo, consegue ter uma clareza sobre si mesmo, né? Si mesmo como ser, né? Como espírito, como transcendente, né? Não podemos deixar de viver em um ego humano ou mesmo de sentir suas vontades e desejos, pois a maioria de nós está apaixonada por ele. Mas ele pode ser colocado em seu lugar e lá ser mantido, primeiro, mediante um entendimento profundo, depois, por uma aspiração elevada de transcendê-lo, e em terceiro lugar, por meio do surgimento da busca até o seu fim, né? Então, a busca não pode parar nunca, né? Essa busca da realização em si mesmo, né? De nos reconhecermos e depois estarmos permanente nessa consciência divina, é, enquanto não chegar ao fim, não pode parar para descansar, né? Se parar, tudo bem também, né? Mas é atraso, né? Parou para descansar, aí as coisas começam a acontecer também, né? Para que você volte, para que você volte para aquele reinício. E geralmente é doloroso, né? Geralmente, né? Mas, ó, cada caso é um caso, né? E muitas vezes a gente, sem saber, né, principalmente só depois que se atinge uma determinada maturidade de consciência, que você consegue perceber. Mas quando não está, é tão grudada no ego e no corpo que você não percebe nada, né? Você não percebe nada. A identificação com o corpo e com a própria personalidade é tão profunda. Para começar a discriminar só, não é nem separar, né? Porque separar talvez não seja a melhor palavra, né? Mas distanciar, né? Observar a personalidade é uma própria distância, né? Já não é tão fácil, né? Mas, mas o primeiro início é a descriminalização, né? Não de crime, né? Discriminar de observar, né? De que corpo existe, eu estou no corpo, a personalidade existe, eu estou usando essa personalidade. Essa mente operacional existe dentro dessa 3D e ela é um instrumento fantástico, né? Se eu passo a usá-la, né? Em vez dela estar no comando, né? Porque se ela estiver no comando, é o ego que está dominando. E aí a gente já sabe tudo que acontece quando o ego está no comando, né? Todas as coisas que acontecem nesse planeta, das relações comuns, né? Onde só o ego está vigorando, a gente já sabe de tudo isso, né? É uma coisa de quinta série ou de quarta série, né? Com todo respeito a quem está na quarta série, mas a gente está falando de, de idades, né? De crianças, é isso. Mas é o que a gente percebe nas relações no dia a dia
de quando a pessoa está totalmente identificado com o corpo físico, com as suas emoções, e com essa mente operacional, né? É só reação, né? E essas reações é tudo quarta ou quinta série, né? Quando eu falo quarta e quinta série, deixa eu me explicar para eu não ser bombardeado aqui, né? Porque são crianças ainda, né? Então, você olha a criança, tudo bem, tá? Ela vai crescer, né? É o que a gente fala, a criança vai crescer, né? E ela está desenvolvendo, está aprendendo ali, mas as reações dela são tudo muito infantil, né? E está de acordo com o desenvolvimento dela naquela faixa etária. Mas se olhamos um pouco mais também, nós vemos adultos agindo e reagindo desse jeito, né? Emocionalmente, a grande maioria dos adultos reage como alunos de quarta e quinta série. O que é uma pena, né? E nem percebe, né? Uns ou outros conseguem disfarçar mais, segurar mais as emoções, porque aprendeu que aquilo é feio, né? Então, mas você vê que ele está controlando, ou ela está controlando e segurando. Mas dentro dela a reação ainda continua aquela reação, ainda é uma reação infantil, mas já consegue controlar. Então já é um progresso, né? E outros não conseguem controlar, simplesmente reage de uma forma emocional de uma criança de 8 anos, sei lá, 10 anos, ou até menos, né? O que é uma coisa muito, né, estranha de observar num adulto, né? Mas é o que se vê a toda hora. Mas tudo isso é porque falta dessa busca interna, né, de se olhar, né? E é isso. Temos 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e ou comentário, se não quiser, nós. Mas Sim, senhora. eu, enfim, no meu dia a dia eu lido com muitas pessoas, né? Meu trabalho é literalmente lidar com muitas pessoas. E hoje eu estava refletindo como a gente ter essa consciência e, enfim, estudar e caminhar para despertar uma consciência do nosso eu divino e ter essa consciência de que somos seres divinos ajuda não só o nosso caminhar, mas também a nossa relação com o outro, né? E, e pensar que não só nós somos seres divinos, mas que as pessoas também têm um ser divino dentro delas, né? Então, desperta, não sei se é a palavra, mas uma compaixão com relação à atitude que outras pessoas podem tomar, né? Então, em um parágrafo, a gente leu sobre erros que outros podem cometer conosco e não se apegar nisso, né? Porque aquela pessoa também tem um eu divino dentro dela e que às vezes ela não tem essa consciência, né? Então, pensar que a gente se relaciona com com outros eus divinos, né? Com outras consciências e não só com corpos, né? São espíritos se relacionando. Ter essa consciência tem me ajudado, né? A lidar com tantas pessoas no meu dia a dia. Bacana. Muito bom, Bruna. É isso mesmo, tudo isso é facilitador, né? Mas não esquecer também que tem um ego ali, né? Se a pessoa está totalmente egóica, tem que, sim, na ação e na reação, lembrar que o outro também é um ser divino. E isso não, isso deveria estar presente sempre, né? Mas não esquecer que aquela personalidade ali pode também ser, né? Pode ser nociva, né? Eu não sei se você está me entendendo ou está compreendendo, né? Tem alguns seres humanos que, depende do estágio que eles estão, eles podem ser nocivos, né? Então, a gente não. É ter o entendimento que a pessoa é um ser divino, mas naquele momento, né, ou aquela pessoa ainda está num estágio que pode ser nociva ou prejudicial, né? Porque senão a gente entra numa utopia, né? Que todo mundo é divino e tudo está bonito e os egos não são aqui quando estão manifestados, né? A nossa atitude interna, sim, isso é louvável, isso gera compaixão, isso nos torna seres com capacidade
de crescimento muito grande. Concordo plenamente. Mas também não esquecer, né? Algumas, né? Temos que tomar um cuidado, porque senão vai ser nefasto, né? É a sabedoria aí, é a sabedoria aplicada na vida prática, né? Beleza, então, gratidão. Gratidão por compartilhar. Deixa eu passar aqui para. Quem sentir confortável, vamos estar encerrando aqui, fechar os olhinhos aí 30 segundos para fazer o nosso fechamento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie a ter insights, a ter vislumbres, a ter compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush. Namastê, alegrias.